Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus que nós vamos encontrar no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero ler o capítulo de número 17, Lucas, capítulo 17, dos versículos 20 até o versículo de número 32. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, dos versículos 20 ao 32. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E diz-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Amém? Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, nessa noite nós estamos reunidos como uma igreja. Nós tivemos um dia repleto de atividades e nós queremos pedir agora que o Senhor venha visitar-nos mais uma vez através da tua palavra. Abençoa cada irmão que chegou aqui, cada irmão que acompanha de casa. Visita nossa irmã Solange, que está, Senhor, em casa com a sua perna impedida de vir ao culto. Visita nosso irmão Ronivaldo, que também não estava bem de saúde. Os demais irmãos que estão no trabalho ou com algum tipo de dificuldade, abençoe cada um deles também. Abençoa nós que estamos aqui. Fala conosco, não deixe que nada nos tire a atenção e que nós possamos ainda nesse dia receber do Senhor a tua santa palavra. É o que nós pedimos ao Senhor e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Tomem o seu assento, meus irmãos. Nós acabamos de ler um texto bíblico onde Jesus está sendo interrogado sobre quando vai acontecer o que a gente tanto espera. Quando vai ser a volta de Jesus. E o texto mostra que Jesus vai discorrer dizendo que a volta e o reino de Deus, ela não tem uma aparência exterior. A gente tem uma dificuldade de ter fé hoje porque nós acostumamos com a fé do mundo, que é uma fé no que eu vejo. O perigo da teologia da prosperidade e o perigo de se ensinar que quando você vem à igreja, a sua vida muda financeiramente, a sua vida muda de uma forma sobrenatural financeiramente, é que vira uma fé que não é para todos. A Bíblia diz que a fé está disponível para todos. Quando você transforma a fé em algo material, ela fica impossível de ser alcançada por alguns. E isso gera na pessoa uma frustração. Porque alguns estão por aí dizendo que orou, jejuou e não conseguiu estar bem financeiramente. Então a fé, ela não pode ser baseada por uma aparência que seja totalmente exterior. A fé verdadeira, ela começa oculta no teu coração. A fé verdadeira começa quando ninguém está te vendo. Mas quando você tem essa fé, ela se manifesta nas suas atitudes. E o texto diz uma coisa que é onde nós vamos se concentrar bastante,
que quando Jesus começa a falar, ele traz algumas coisas importantes. Ele vai mencionar 2 períodos. Ele menciona os dias de Noé e ele menciona os dias de Ló. E no meio disso tudo ele traz uma palavra que eu quero que você medite hoje. Ele diz o seguinte: lembrai-vos da mulher de Ló. Nós temos que entender que como igreja e como cristãos, nós somos chamados a não ficar pensando e vivendo de acordo com o passado. Muita gente, até mesmo que está aqui dentro, hoje você não tem problema. O seu problema hoje, ele é um problema de 10 anos atrás. Se você perguntar o que está acontecendo de ruim hoje, você fala, não está acontecendo nada. Só que eu estou carregando um peso de um passado. Muitas pessoas estão vivendo isso. E nós somos ensinados pela palavra de Deus, como até mesmo o apóstolo Paulo diz, esquecendo das coisas que estão para trás de mim, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Então nós somos chamados a não viver presos ao passado, mas nós não somos chamados a esquecer o aprendizado que o passado traz. Nós não podemos fazer isso. E nós só se lembramos do que é ruim. É muito difícil você ver alguém se lembrando de coisas boas do passado. Porque a Bíblia manda você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Nós não trazemos o que dá esperança. Nós temos a mania de ficar pensando, vai dar errado, meu Deus, meu Deus. E se esquecemos que já passamos por momentos difíceis que Deus nos ajudou a passar. Então, se Ele ajudou no passado, e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, hoje, quando eu for pensar nos meus problemas, eu tenho que me lembrar daquilo que Ele me livrou e daquilo que eu tenho que fazer. E quando você vê a Bíblia Sagrada e Jesus mandando você voltar no passado, para ter um entendimento do que aconteceu no passado, nós temos uma dificuldade quando nós não lemos a Bíblia. Abra sua Bíblia, porque o tempo que você... Se a gente fizer uma comparação racional sobre a Bíblia Sagrada e sobre como ela é combatida, você vai ter que pensar, por que eu não estou lendo a Bíblia? Mais de 50 países proíbem a Bíblia. Mais de 50. Os que não proíbem, transformam ela em um livro qualquer. É como se nós tivéssemos a receita médica para todos os problemas e não temos a capacidade de ler essa receita. E vivemos um tempo que a igreja não quer mais ler, ela quer uma revelação. Muitos irmãos ficam atrás de movimentos pentecostais, não clássico, mas neopentecostalismo, que vão revelar alguma coisa, vão te dizer alguma coisa sobrenatural que você quer. Isso não é um papel cristão. A Bíblia vai trazer uma informação em Romanos 15, que se você não lê a Bíblia, não faz efeito essa revelação que ele está dizendo aqui. Se você não tem um hábito de meditar, de refletir, o que está escrito em Romanos 15, no versículo 4, você acaba não degustando e não fazendo uso do que a Bíblia Sagrada diz. Veja o que está escrito. Porque tudo que antigamente ou dantes foi escrito, para o nosso ensino, foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se há um tempo que está tendo gente sem esperança, é esse tempo. Aí a Bíblia diz que o que foi escrito antigamente, está escrito para que a gente venha aprender, e aprendendo a gente tenha esperança. Perceba o perigo de não ler. Porque se o que foi escrito antigamente? Essa é a pergunta. Aqui está dizendo que o que foi escrito antigamente me dá esperança. Uma das primeiras coisas que está escrita, que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador, e quando você lê o texto e quer fazer uma análise gramatical, diz que ele cria a terra do nada. Isso confronta a ciência, porque a ciência diz que tudo que existe não pode vir do nada, veio de alguma coisa. Então, se Deus é o Criador, e Ele criou tudo isso do nada, o que é impossível para Deus? Sabe quando Jó está se questionando algumas coisas? Eu gosto que Deus faz perguntas para Jó. E uma das perguntas é, aonde você estava quando eu criei os fundamentos? Uma das coisas que você tem que meditar é que a Bíblia diz que Deus colocou um limite para o mar.
ele vai vir até ali. Você para aqui. Foi Deus que disse para o mar, você para aqui. Aí, se você não lê, não medita e não reflete, você se desespera e não tem esperança. Mas se você medita só nisso que eu falei, que Ele é o Criador, que Ele criou tudo do nada, Ele tem capacidade de mudar a minha vida e de restaurar todo o meu coração. Mas se você não lê, como você vai ter essa esperança? Se você não medita, como você vai ter essa esperança? Por isso que nós temos que entender que o texto bíblico está escrito para que a gente possa aprender. E quando Paulo também vai dizer, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta, no versículo 11 ele diz uma coisa também que traz a mesma ideia, quando ele está falando de tudo que aconteceu sobre o povo. Olha o que ele vai dizer. Vamos ler o capítulo 10 e o versículo de número 6. Quando ele está dizendo que o povo andou no Egito e andou debaixo da nuvem. Olha o que ele diz no versículo 6 do capítulo 10. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. No versículo de número 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para nosso aviso. Para quê? Para quem já são chegada os fins dos séculos. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês estão lendo que eles andaram embaixo de uma nuvem, eles tiveram a oportunidade de sentir Deus, sentiam as bênçãos de Deus, mas não amaram a Deus. Aí ele diz o seguinte: isso está escrito para aviso de vocês. Se eu não leio, como é que eu sei que tem um aviso? Sabe por que hoje a gente brinca muito com Deus? Porque a gente acha, lá no fundo do nosso coração, porque tem muito ensinamento assim. Então a gente acha que Deus está desesperado. Como o sistema cristão virou negócio, o que o negócio precisa para ir bem? Clientes, não é isso? O negócio precisa de clientes. O negócio, ele só é bom quando está cheio. Tem lugar que você fala, não sei, nunca comi aqui, mas está tão cheio que deve ser boa comida. Porque tem muita gente. Isso vai trazendo para nós a ideia errada de Deus. E nós achamos que Deus vai ficar tratando a gente com muita, não podemos dizer frescura, mas podemos dizer assim, com muita vontade de nos tirar de um lugar que a gente quer estar. Se você ler Romanos, diz que se eu conheço a Deus, não considero Ele Deus, Deus fala o seguinte: Valdomiro, anda conforme você quer. Anda segundo o seu coração. E aí a gente zomba de Deus. A gente deixa Deus num canto, irmãos, porque ninguém trata Deus de forma justa em muitos momentos. A gente trata melhor o patrão, a gente trata melhor um policial. Deus é de qualquer jeito, seja sincero com você. Entenda que muitas vezes a gente está tratando Deus como assim: você que está desesperado por me ter, então corre atrás de mim. E não é esse o ensino bíblico. O ensino bíblico é o seguinte: se você me buscar de todo o seu coração, você me acha. Clama a mim e eu responder-te-ei. E eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe ainda. Aí nós estamos achando que Deus tem que vir atrás de mim. E aí isso dá por quê? Isolamos versículos. A gente vai isolando versículo. Aí a gente pega isso aqui. O pastor tem que ir atrás da ovelha perdida. Mas o que é uma ovelha perdida? É alguém que sabe o evangelho, está fingindo que não sabe, está sem vergonha na cara, brincando com Deus, brincando com a igreja. Isso é uma ovelha perdida? Ovelha perdida é quem não sabe a palavra, quem não teve a oportunidade de ouvi-la. Quem escuta e nega, não está perdido. Nós temos Jesus dando parábolas, ele fala o seguinte: uma ovelha se perdeu, o pastor foi atrás, a ovelha está perdida. Quem está perdido, irmãos, não sabe onde está. Tem muitas pessoas que você fala: você está fora da igreja, eu sei, né? Mas tudo tem um tempo de Deus. Está tudo errado, a pessoa fala: não, mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Mas você tem que se posicionar. Aí,
Jesus diz, uma ovelha perdida, o pastor foi atrás. A dracma perdida dentro de casa. Dentro de casa. A mulher faz o quê? O texto ele dá uma escala, porque é o seguinte, perdi, acende a luz. Quando acendeu a luz, viu o quê? Sujeira. Se você deixar hoje acender uma luz dentro de você, e eu deixar acender dentro de mim, a primeira coisa que a gente vê, sujeira. Aí o que a gente tem que fazer? Quando a gente perde os valores dentro de nós? A gente tem que começar a limpar. A mulher começou a limpar a casa. Aí o texto diz o seguinte, ela vai procurar de qualquer jeito? Não, com diligência. É levantando cada cantinho. Aí diz que tinha um também que se perdeu, que foi o filho pródigo. Alguém foi atrás do filho pródigo? O pai foi atrás dele? Não. Então entenda, as pessoas estão isolando versículos bíblicos, e aí, isolando o versículo bíblico, você fica perdido mesmo, você não sabe o que fazer. Então nós temos que nessa noite entender o seguinte, o que está escrito aqui, ó, pode nos dar direção. O que está escrito aqui pode mudar a nossa vida. O que está escrito aqui pode nos fazer ter hoje, nesse tempo de guerra, de crise econômica, de inflação alta, de tanta decepção, de tanta desilusão. Se você ler a palavra, você vai ter no meio desse tempo esperança. E aí, se você abre também sua Bíblia, abre aí, vamos ler um texto. Em Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque o que acontece? Eu, olhando daqui, eu não estou vendo ninguém que não seja cristão. Então, todos nós aqui somos cristãos. Todos nós aqui já declaramos que aceitamos a Jesus. E sempre que você aceitar Jesus, irmãos, pode falar o que quiser. É como um matrimônio. Todo mundo que se casou, ele nunca mais volta a ser solteiro. Ou ele é divorciado, ou ele é viúvo, mas nunca mais alguém diz ele é solteiro. Às vezes ele até se apodera do nome. Eu sou solteiro, alguém fala, não, ele é divorciado, se divorciou. Se a mulher morre, é viúvo. Se a mulher se separa, é divorciado. Aceitar Jesus é da mesma forma. Uma vez que você aceitou, nunca mais você está separado desse título cristão. Só que aí, quando você assume esse título, tem duas coisas que podem acontecer na minha e na sua vida. Ou você pode glorificar a Deus, ou você pode blasfemar o nome de Deus. E quando você lê aí Mateus capítulo 5, versículo de número 16, diz o seguinte, Mateus 5, 16. Consegue colocar aí para mim? Mateus 5, 16? Aí eu não preciso... Mateus capítulo 5, versículo 16. Os irmãos que assistem de casa, diga se está bom o som, o áudio, funcionando. Assim... resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam... Olha o que ele está dizendo. Vocês que são cristãos, vocês precisam brilhar nesse mundo, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem vocês. Não! E glorifiquem a Deus. Nós temos dificuldade, porque a gente faz tudo para Deus, querendo ser visto por homens. E aí decepciona, porque os homens não são capazes de ver você como Deus te vê. Por isso que Paulo, em Filipenses capítulo 2, ele diz o seguinte, nada faça por contenda ou por vanglória, mas tudo que você fazer, faça por humildade para Deus. E não tem como você fazer algo para Deus e ficar triste, porque Deus sempre reconhece, porque Deus sempre vê. Só que quando eu faço para alguém e alguém não vê, eu vou embora triste. Sempre que você fizer alguma coisa e ninguém te elogiar e você ficar triste, você fala, eita, não fiz para Deus. Fiz para alguém. E tem pessoas que pararam na sua vida porque alguém parou de elogiar. Tem gente que só funciona na igreja se todo culto você falar obrigado, 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 obrigado. Tem gente que no púlpito tem que se falar o seu nome, tem pastor que toda hora está no púlpito e fala, não, obrigado. Não, irmãos, é um obrigado e basta. Se você fez para Deus, tem que ter grato, tem que ter honra. Mas quando você faz para Deus, você escuta o que Jesus disse. Quando a tua mão direita der, não precisa ficar sabendo. Só que hoje está numa fase que a gente, tudo que vai fazer é foto. E não é foto para dizer, eu estou fazendo. Ei, faz em secreto, que ele vem em secreto, e você tem paz.
Aí o texto diz que quando eu aceito Jesus, eu tinha que fazer aquilo. Eu precisava fazer aquilo. Eu precisava brilhar para que eles olhassem e vissem as minhas boas obras e glorificassem a Deus. Como eu faço só para que eu seja glorificado, eu só faço para quem eu gosto. Eu só faço para quem pode me dar alguma coisa. Eu só faço para quem vai dizer que eu sou bom. E aí eu não glorifico a Deus. Se é uma opção, aceitei Jesus, eu estou fazendo aquilo. Mas também quando você abre Romanos, no capítulo de número 2 e o verso 24, tem um texto que Paulo vai dizer para os romanos, que a gente pode ver muito isso aqui hoje. Porque como está escrito, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios, por causa de vocês. Tem muita gente, irmãos, que não entra numa igreja de crente, porque conhece um crente. Tem muita gente aí fora, que fala, como eles dizem aqui na Itália, com aquelas frases muito pesadas, que se a gente imaginar em falar, eu tenho até vergonha quando alguém fala, mas o que eles falam? Eu não consigo falar. Quando alguém fala, mas o que o italiano fala? Eu falo, não vou repetir. Eles usam um animal e fala de Deus e xinga Deus e pronto, deixa assim. Mas veja o que o texto diz, por causa de pessoas que aceitaram Jesus e vivem de forma errada, as pessoas blasfemam de Deus. Você nunca vai ver as pessoas dizendo assim, aquele crente é mentiroso. Não, os crentes são mentirosos. Eu que sou pastor, por exemplo, a fama pastoral é horrível. Tem lugar que você chega, quando sabe que é pastor, gosta de dinheiro fácil. Ou não é isso? Porque a fama, perceba, por causa de quem vai sendo blasfemado é o nome de Deus. Qual é a nossa posição hoje? Será que a gente faz o efeito de glorificar a Deus? Ou a gente faz o efeito de blasfemarem do nome de Deus? Peraí, aquele ali é um cristão, mas ele não tem equilíbrio nenhum. Poxa vida, aquele ali é um cristão, mas ele está sempre oscilando na sua própria fé. Poxa, aquele é um cristão e ele não tem compromisso nem com seu Deus. E a gente está tendo uma dificuldade de se comprometer com Deus. A gente está tendo dificuldade de se comprometer com a Bíblia Sagrada. E isso não depende de que momento você está. Porque Jesus vai trazer nesse texto 2 personagens que estavam em momentos que quem queria pecar era o momento. Porque estava todo mundo pecando. Era o momento de tomar uma decisão de falar, eu estou com todo mundo. A gente foi criado para ficar com a maioria, não é isso? Existe até uma tal de democracia, que isso não é democracia. Que 50 mais 1 ganha de 49. Que se você fizer uma conta matemática, está dividido. Mas eles chamam isso de democracia. E a gente tem uma ideia de sempre estar com a maioria. Por isso que as linhas teológicas que são mais facilitadas enchem a igreja. E aí Jesus também deixou falando sobre isso. Ele falou, o caminho que enche é o largo. Pode tudo. Busca um Deus que te dá dinheiro, casa, carro, faz só promessas, não. Irmãos, a gente tem vivido um tempo, e aqui tem um pouco de exagero das duas partes. Os irmãos que exageram só na aparência, que só estão preocupados com isso. Se eu estou de terno e gravata, é crente. Se eu estou sem terno e gravata, está se desviando. Pessoas que só estão buscando aparência. Mas aí tem pessoas também que estão lá deixando a aparência toda bagunçada. Aí você não consegue identificar se a pessoa tem uma moral, tem um caráter ou não. Aí quando ele vai viver dentro da igreja, ele fala, isso é religiosidade. Aí quando ele vai ver um emprego, ele toma um banho, corta o cabelo, pintia o cabelo, põe um terno. Mas por que você não vai, como você vai para a igreja para fazer entrevista? Não, porque tem que respeitar a autoridade. Perceba, você tem que decidir hoje e qual é o teu aspecto dentro dessa sociedade. Você glorifica a Deus com as suas atitudes? As pessoas quando te vê, elas falam, que bom conhecer essa pessoa, rapaz. Que pessoa bacana. E não é porque tem gente que acha que isso é legal, porque ele aceita o pecado de todo mundo. Ele divide o pecado com os outros. Ele fala que está tudo bem quando os outros estão errando. Não. É porque a pessoa é justa. Ela falou a verdade sem me ferir.
Ela falou a verdade com o objetivo de me levar a entender a verdade. Porque tem cristão que é legal porque ele não fala de Jesus. Tem cristão que todo mundo gosta, porque ele não fala de Jesus para ninguém. E quando ele fala é isso, Jesus te ama. O cara está lá traindo a esposa, abandonando o filho, e ele está assim, não, mas Jesus te ama. Se converte, ô vagabundo. Fala isso para ver se ele vai ser seu amigo. Você está errado, você está sendo um cara sem vergonha. Você está abandonando uma mulher e filho, você casou porque quis, toma posição. Aí pega essas mulheres aí toda e fala, ai, não, mas Deus tem um tempo para todas as coisas. Não, ó, Deus tem um tempo para tudo, mas esse tempo você está errando muito. Você está fazendo coisa errada, isso aqui você vai ter um preço lá na frente para pagar, você tem que mudar de posição. A pessoa para de conversar com você na hora. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. Elas querem um evangelho que diga, está tudo bem, vai dar tudo certo. Irmão, só vai dar certo se você crer e se entregar a Ele de todo o coração. Se você ficar brincando com Ele, não vai dar certo. E o texto que a gente leu tem um conselho dizendo, olhai para a mulher de Ló. Se lembra dela. Lembrai-vos da mulher de Ló. Então, medite dessa forma. O que está escrito é para a gente aprender. O que está escrito vai me trazer esperança. Eu que aceitei Jesus, eu tenho que ter um posicionamento para glorificar a Deus. Mas se eu aceitei e não estou tendo, o nome de Deus, aonde eu chegar, vai ser blasfemado. Se você der espaço, irmão, tem tanta gente querendo falar mal de crente. Se você chegar num lugar e der espaço, aquilo lá é crente? Ah, aquilo lá vai na sua igreja? Ah, eu não vou da sua igreja não por causa de fulano. Está errada a pessoa? Está errada, porque você tem que vir no culto, não porque tem alguém aqui. É claro, entenda o que eu estou falando. A gente diz que está errado, mas não é difícil. Você trabalha com a pessoa, ela é obreiro na igreja. Aí ela vem aqui na frente. E você conhece, engana o patrão, rouba os material do patrão, falta, leva atestado. Como é que você consegue escutar uma pessoa dessa no púlpito falando? Não dá. A gente fala, não não dá. E tem gente que não está sendo cristão porque conhece eu e você. E a referência de quem nunca entrou numa igreja de Deus é eu e você. Uma referência. Sabe como a pessoa sabe como é ser crente? Quando conhece eu e você. Aí ou ela quer vir na culto, ou ela não... Me fala onde é a igreja que você congrega, que eu quero passar um pouco longe. E ainda pergunto, quem que é o pastor? Aí o pastor também apanha junto. Porque a culpa é do pastor, velho. Não é verdade? Como o pastor deu uma oportunidade para aquela pessoa, irmãos, Jesus orou e escolheu, e Judas, Jesus errou, escolheu, não, Judas que errou, não aceitando o chamado de Deus. Quem erra é quem vem aqui em cima e não se preocupa com a oportunidade que Deus está dando. Tanto é que Jesus disse que naquele dia, alguns vão dizer para ele o seguinte, eu expulsei demônio no teu nome, eu era o cara lá na terra, e Jesus vai dizer o que para eles? Apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês, vocês que praticaram a iniquidade. O que é iniquidade? É se afastar da lei moral de Deus. E nós vivemos um tempo que está tendo um movimento para esfriar eu e você. Está tendo um movimento para a gente ter uma fé, isso aqui, assim, tipo assim, vamos para o culto? Senta lá, vamos embora para casa. Senta lá. Não! Nós temos que entender que a nossa fé ela é viva. Ela é uma fé que você tem que praticá-la no dia a dia. E você tem que lutar, não contra as pessoas. Porque nós temos uma facilidade. Eu sei o defeito seu. Você sabe o meu defeito. Nós temos dificuldade de olhar para nós. A gente às vezes é chato, é antipático. Você quer ver uma coisa que às vezes acontece com alguém, e isso aí às vezes eu tenho que falar, aí eu falo para... fulano não me abraçou. Aí eu falo assim, meu, você não abraçou, irmão. Pastor, mas no outro dia eu fui dar um abraço nela, virou as costas para mim. Aí, pense comigo isso. Eu vou querer que você seja legal comigo quando eu quiser. Mas quando eu não quiser ser legal com você, não vem falar comigo. Não está certo. Isso nós temos que entender. O texto bíblico que Paulo escreve para os irmãos de Coríntios, lá no seu capítulo 11, quando ele diz o seguinte, examinai o homem. A gente está se examinando, irmãos? Você e eu temos que acordar todo dia e falar o seguinte, minha vida espiritual está difícil, estou lendo pouco a Bíblia, estou orando pouco, estou indo pouco na igreja, não estou fazendo nada na igreja, não me ofereço para fazer nada, meu Deus, preciso fazer mais uma. Não falo de Jesus para ninguém.
Minha vida material. Meu Deus, não estou estudando, não estou lendo, não estou me qualificando, vou continuar ganhando menos. Meu Jesus do céu. Teríamos que fazer isso, examinar nós mesmos. Só que a gente não faz isso. A gente fica examinando o irmão. Espera aí, quem que eu vou examinar hoje? Vou examinar aquele irmão. E o texto que Paulo escreve, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, ele diz o quê? Examine-se, pois, o homem. Nós teríamos que aprender isso. Dentro do que Jesus está falando, de ser, nós teríamos que examinar a si mesmo. Sabe por quê? Porque nada, quando você chegar diante de Deus, você não vai conseguir falar de mim. Quando você estiver diante de Deus, eu não vou conseguir diante de Deus falar assim, mas o Fernandes, eu estou para falar com você. Quer ver? Olha o que diz aí, Romanos 14, 12. Coloca aí, eu acho. Romanos 14, 12. Por isso que a gente não deveria olhar pessoas. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo. Não, você não vai ter que ir lá falar assim, não, você vai ter que falar de você. É por isso que a gente tem que nessa noite ter um hábito, mas um hábito como você faz, tomar café, almoçar, jantar, cafezinho da tarde, o lanchinho, merendas. Você não faz tudo isso durante o dia? Você tem que ter lá um hábito de, é hora de eu ler. É hora de eu ler. Não, é hora de eu ler, desculpa, eu tenho que parar para ler. Você não sabe, tem os horários, tem os judeus, eles têm os horários. Uma vez eu vinha no voo, e tinha um horário que o judeu tinha que ler, irmãos. A aeromoça queria bater nele, e ele estava assim, ó, com um livrinho na mão aqui, ó. E lendo. E ela, Senhor, tem que sentar. E ele em pé, ó. Quando ele acabou, fechou, sentou quietinho. Compromisso. Você precisa, entenda, porque isso aqui, irmãos, parece que é uma fala inútil. Mas se você está aqui, e você não tem um tempo do seu dia para meditar, você nunca vai ser capaz de examinar a si mesmo. Mas você sempre vai ficar examinando os outros. E quando chegar naquele dia que tiver que dar conta de você, você vai ter dificuldades. Porque diante de Deus você vai falar o quê? Não, mas é o pastor, o irmão. Não, peraí, você vai dar conta de você. O que você fez? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: tudo que eu quero que você seja, eu tenho que ser. É Mateus 7,12. Tudo que você quer que a pessoa te faça, faça você para ela. Mas a gente não faz, a gente só faz para quem merece. Aí Jesus diz o seguinte: se eu amar só quem me ama, qual proveito tem nisso? O ateu ama quem ama ele. O ateu, que não crê em Deus. Ele, perceba, Deus é tão bom que mesmo um ateu carrega um atributo de Deus, que é o amor. O ateu consegue amar seu filho. E nós temos que hoje parar e dizer o seguinte: espera aí, a Bíblia está escrita para que eu aprenda com os erros do passado. A Bíblia está escrita para me ensinar e me dar esperança. Eu aceitei já Jesus, mas o que eu estou fazendo com esse título de cristão? Porque não dá mais para dizer, só se você renegar a fé, você pode renegar. Você pode dizer, eu não sou mais cristão, não me compara. Eu abandonei, eu abneguei a fé cristã, eu não sou mais cristão. Eu tirei isso de mim. Aí ok, mas enquanto você está dizendo que é cristão, ou você glorifica a Deus, ou você faz o nome de Deus ser blasfemado, porque tem gente que te olha. E não é porque estão te julgando, é porque nós temos que ser a luz. Aí eu fico às vezes, me dá uma dor de cabeça, porque a gente está brincando, irmãos. Aí tem gente, é como eu estou falando, tem gente fazendo tudo errado e vai fazer jejum. Tem gente fazendo tudo errado e quer dar dízimo. Tem gente com tudo, briga, fala mal, e aí põe uma roupa para se fantasiar. Isso não é cristianismo. Cristianismo é você olhar para si, ver que você precisa ser uma luz nesse mundo. E se nós não abrirmos os olhos, o mundo vai chegar a hora que Jesus está falando aqui, e nós vamos estar como ele falou. Porque Jesus está dizendo de forma muito clara: vai ser como nos dias de Noé. Vai ser como nos dias de Ló. E se você quer ir nos dias de Noé, vamos lá nos dias de Noé. Abre aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Porque Jesus falou dias de Noé, o que estava acontecendo lá?
que estava acontecendo nos dias de Noé? Eu fiquei curioso, o que será que estava acontecendo? Será que tinha uma festa? Vamos ler o capítulo 6. Vamos ler o versículo 5? Acho que o versículo 5 e 6 já dá para a gente entender como que estavam os dias de Noé. Acharam? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. Aí vai no versículo, escuta uma coisa, olha o que está dizendo, escuta o que está escrito aqui, porque você está dizendo que não é fiel, porque está vendo gente infiel. Você está dizendo que não vai na igreja, porque está vendo gente infiel dentro da igreja. E eu digo uma coisa, se você está numa igreja, o pastor é safado, está roubando, muda de igreja. Igreja não é o céu. Igreja é um lugar que tem que ensinar o que é o céu. Aí, crente que sai da igreja e vai para o mundo, me desculpe. Você não saiu da igreja porque tinha gente falsa. Você usou a gente falsa para justificar a sua falsidade de estar dentro da igreja. Porque quem está numa igreja que está errada, procura uma igreja que está pelo menos tentando ser certo. Agora é um tal de crente sair da igreja e vai para o mundão. Ah, eu saí. Não, você queria ir, você só usou o irmão. E isso não é desculpas. Aqui Deus está dizendo que tinha não um povinho, tinha uma humanidade inteira. Escute, uma humanidade inteira, pensando só no que era mal, fazendo só o que era mal. Mas isso aqui deveria fazer a gente, eu não sei se a gente tem que pedir perdão todo dia, se a gente tem que fazer um jejum até perder uns 30 quilos, para a gente ver que fez a diferença, eu não sei. Mas quando você lê isso aqui, eu não sei você, mas incomoda a alma. Porque nesse meio, todo mundo fazendo tudo errado, pensando tudo errado, tinha um que decidiu se posicionar e ficar com Deus. Aí o versículo de número 8. Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. Versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé, essa é o que está faltando. Não é que tem que ter santo do meu lado, é que eu tenho que estar do lado do santo, e o santo é o nosso Deus. Aí a nossa referência é o irmão. Aí se o irmão pecou, eu peco também. Se o irmão não veio, eu não venho também. E aí nós vamos usando desculpas. Mas o texto fala que no meio de uma geração inteira, Noé tomou um posicionamento. Eu vou andar com Deus. Com quem que você está andando? Com quem que você está andando? Com quem você está andando? Dependendo da pessoa que você anda, você não vai estar escutando Deus. Quem anda com Deus, escuta Deus. Quem anda com Deus sabe a vontade de Deus. Quem anda com Deus se compromete com Deus. Quem anda com Deus sabe que Ele é fiel. Quem anda com Deus sabe que Ele é poderoso. Quem anda com Deus sabe que Ele vai triunfar no fim de todas as coisas. Aí a gente está sempre com desculpa. Ah, não, mas é porque... Não, é mentira. É tudo mentira nossa. A gente está vivendo um cenário de mentira e hipocrisia. Vamos para o culto chorar, que aí dá certo. Não dá certo. Dá certo quando toma posição. Não cai uma lágrima, mas se levanta e diz: levantar-me-ei, eu vou ter com meu pai. Eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Eu não sou digno, mas eu estou de volta. Aí nós ficamos dentro de uma geração que quer música emotiva para chorar. Vai assistir Titanic, meu irmão. Você chora. Quando a Rose solta a mão do Jack, que ele afunda. Hã? Aí você chora. Ó, o Jack. Nós temos que voltar a vir no culto, não para que o culto me agrade, mas para que eu agrade a Deus. Não para que o louvor seja o que eu goste, mas para que o meu louvor engrandeça a Deus. Para que a mensagem, ela venha do céu e não de um homem, para me agradar, mas que venha de Deus, porque a mensagem que vem de Deus corrige. A mensagem que vem de Deus, ela te ama, ela te põe de volta no prumo. Aí Jesus fala: fica atento, porque nos últimos dias vai ser como foi no dia de Noé. Olha como estava o dia de Noé, irmãos.
Isso aqui você tem que... Eu estava hoje pensando nisso, eu falei, eu preciso orar mais. Sabe por quê? Porque vai desanimando, não vai desanimando? Não seja mentiroso, vai desanimando. Se você ficar assistindo pregação no YouTube, desanima. É tudo, receba o quê? Ninguém recebe nada. Eu fico revoltado no sentido natural da coisa, porque a pessoa não consegue nem ver quantas profecias, porque todo culto tem uma profecia nova. E como não cumpre nenhuma, ela sabe que amanhã vai ter outra. Aí o pregador diz, é no tempo de Deus. Aí Deuteronômio fala, quando um Deus falar, um profeta dizer que Deus falou, depois você lê, Deuteronômio 18, e não aconteceu o que ele falou do coração dele, não de Deus. Deus não dá mensagem para você ter informação. Deus dá uma promessa para você viver a promessa. Sabemos que ela tem um tempo determinado, mas promessa de Deus tem tempo determinado. Mas quando você vê as promessas, não são para exaltar Deus, são para exaltar quem está pregando. Aí quando acaba, fala assim, nossa, você quer ver a frase que mais irrita quem prega a Bíblia? Nossa, o pregador prega demais. Olha, é uma frase ruim. A frase certa é assim, Deus usou muito esse irmão. Só que a gente quer adorar um homem, a gente não quer adorar Deus. A gente quer um bezerro de ouro, a gente não aceita só o Senhor. Se Deus não fizer alguma coisa, não, por isso que a gente tem que ter anjo, lencinho, não, tem um lenço ungido, a bacia ungida. Uma vez eu fui no culto, me deram um geladinho. Ele era rosa, cheio de ervas. E o nome daquele geladinho chamava bomba. Quando chegasse em casa, eu tinha que jogar em cima do telhado. Quando explodisse, todos os demônios da minha casa iam explodir. Veja isso! Eu estou falando que eu vivi isso. Aí o texto bíblico te dá um conselho muito simples para falar o diabo em carreira. Resiste o diabo e ele vai fugir de você. Aonde você chegar, ele fala, está chegando aí, sai. O que foi? Está chegando lá o crente, nós temos que sair daqui. Mas nós não estamos mais meditando, não estamos mais entendendo que tem um poder de Deus para nós, e nós estamos vacilando. E aí Jesus falou, quando estiver perto de eu voltar, vocês fiquem atentos, que vai estar igual nos dias de Noé. E eu acho que a gente se der uma olhadinha em volta. E se você começa a olhar, irmãos, vai dando um desânimozão. Você vai falando, estou perdendo tempo, hein? Nossa, podia estar trabalhando. Nossa, não vai fazendo isso? Não, eu vou no culto não, vou dormir. E tem gente que já aceitou isso, tem gente que não vem mais na igreja. Tem gente que já tomou uma decisão, eu vou nada, está frio, eu vou não, está calor, eu vou não, eu vou para o parque, eu vou não. Não entende o privilégio de se reunir como igreja para adorar aquele que é santo. Nós não estamos aqui para se ver, nós estamos aqui para juntos adorarmos. Nós estamos aqui nessa noite para dizer o seguinte, usa a tua palavra, me dá a direção, porque eu não quero ser como a geração de Noé, mas eu quero ser como Noé. E Noé, irmãos, isso aqui, eu li tanto isso aqui hoje e fiquei falando, meu Deus, como ele conseguiu? Aí aparece um Deus para ele e fala coisas que nunca existiram. Vai chover. Vai chover. Tem escrito aqui que ele falou o seguinte, o que é chuva? Está escrita essa promessa aí, hein? Não. É onde o texto bíblico diz que quem não se conforma com o mundo sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Noé, quando ele escutou Deus falar, vai chover, ele falou, é o papai que está falando. Ele, quando fala, ele cumpre. E por quê? Porque ele andava com Deus, agora a gente não anda com Deus. Aí chega no culto, eu não estou sentindo nada. Não vai sentir mesmo. Anda com o diabo para lá e para cá, anda fecando, anda zombando de Deus. Aí chega no culto e fala, agora se Deus não falar, eu não fico. Vai embora, porque ele não vai falar. É preciso nessa noite ter posição. É preciso nessa noite se posicionar. E não adianta se emocionar. Muitas vezes uma lágrima não vale a pena, porque uma lágrima ilude quem está olhando. Olha, o irmão está se arrependendo, está nada, está cheio de remorso. O arrependimento, irmãos, faz você tomar uma posição drástica. O arrependimento faz você dizer o seguinte, eu não fico mais nessa posição. E aí quando você se arrepende, vem uma força não sua, vem uma força do Espírito Santo, enche você de força e você consegue caminhar. Aí o texto diz que esse homem Noé, no meio dessa geração, tomou um posicionamento sozinho.
Não tinha nem pastor lá para dizer, continua, cara. E aí, é tão forte a posição dele, que ele chega em casa e quem tem mulher sabe o que eu estou falando. Chega hoje na sua casa aqui, faz um teste aí. Ô filha, comprei um carro novo porque Deus mandou. Tá doido, devolve agora, nós precisamos fazer outra coisa. Esse homem chega em casa e fala o seguinte, todo o nosso dinheiro agora vai ser investido. Aonde? Na salvação de almas. Como assim? Deus falou comigo. É muita moral de um homem só, né? Hein? A pessoa chegar lá em casa hoje e falar para a Núbia, arruma as malas aí. O que eu vou fazer? Deus falou comigo. Vamos embora, filho, estou com você. Nós estamos pecando, irmãos. A gente não está andando com Deus. Aí ele convence a esposa, os filhos e as noras. E aí ele vai ser um homem que vai investir toda a sua vida para Deus. E aqueles que estão vendo ele investir, vão sempre zombar dele. Começaram a zombar. Vai chover? Não brinca que vai chover, não. Nunca. O que é chuva? Vai cair água que vai encher tudo isso aqui. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Mateus capítulo 24. Vamos ler? Olha o versículo de número 38, por favor. Abra aí. Mateus capítulo de número 24. Eu quero ler com os irmãos o versículo 38. Vamos ler o 38 e 39? Mateus, capítulo de número 24. Acharam? Porquanto, assim como nos dias, escuta isso aqui, irmãos, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Olha o que diz o 39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Perceba, acaba-se de fazer a arca, eles entram para dentro, Deus fecha a porta e ninguém, todo mundo passando por ali, falou, cadê o doido? Cadê o doido? Cadê o doido? Aí de repente vem um pinguinho de água e bate na testa. Aí todo mundo lembrou do doido. E aqui o texto fala uma palavra que eu fico doido com isso, eu falo, Jesus, deve ter 8 vezes alguma coisa, porque nós precisamos ficar mais atentos. Porque, irmãos, multidão é só para nós. Quem gosta de igreja cheia de gente é pastor. É membro, para dizer, nossa igreja está cheia, né? Olha, nossa igreja. Deus gosta de pessoas santas. Porque ele vai falar o seguinte, se eu tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá. Porque se Deus estivesse onde está a multidão, quando tem final da Champions League, quando tem Comebol, quando tem, como é o nome do ball lá nos Estados Unidos? Que é o maior show de... Quando tem um Super Bowl, Deus está lá. Deus está. E Deus está no sentido assim, eu estou para operar. Quando ele fala, quando tem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou lá para falar com eles, eu estou lá para dar esperança para eles, eu estou lá para encher eles de paz, eu estou lá para dizer para eles, continua que eu estou perto de voltar. Aí o texto diz que esses homens não perceberam. E quantos de nós estamos desapercebidos? Vendo tudo que está acontecendo, irmãos. Você sabia que tem até ateu começando a ler Bíblia, porque está vendo muita coisa igual, está batendo? Os podcasts só dá Bíblia agora. Você vai ver podcast, só estão falando de Bíblia. Está todo mundo ficando doido. Quer saber? Vamos provar que é mentira? Pode tentar. O que está escrito há mais de 2000 anos está acontecendo. Se você acha que é coincidência, parabéns para você. Mas eu ainda creio que é um poder profético do Senhor. E Jesus disse uma palavra, que nesse versículo 39 assusta. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também, é Jesus que está falando, será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, nós vamos estar com uma sociedade desta forma. A maioria nem aí para ele, nem aí para sinal, nem aí para leitura bíblica, nem aí para oração, nem aí para falar obrigado. Eu fico impressionado quando a gente fala para alguém aqui na Itália, quem está no Brasil, que assiste, não sabe disso. Dio ti benedica, magari. Magari.
speriamo, é difícil, né? E eu fui falar para um senhor e fui consolá-lo. Quando eu falei Deus, ele falou, basta perché non credo in Dio. Não me parle a niente. Eu digo, que miserável. Por isso que está aí com tanto dinheiro e essa tristeza toda. Não quer nem ouvir. Escute, não quer nem ouvir. E a gente tem a oportunidade de ler, ouvir, falar, e não está lendo, não está ouvindo e não está falando. E a gente diz o quê? Eu creio nele. Crê mesmo? Abra os seus ouvidos para que a palavra entre no seu coração. Esse povo zombou. Abra aí sua Bíblia, deixa eu ler Deixa eu tentar ir rápido, porque o relógio ele é quase um amigo de infância que não respeita você, sabe? A Bíblia vai dizer também que era conforme os dias de Ló. Aí eu vou falar só para a gente ir mais rápido, não precisa abrir não, depois você lê em casa. Você tem Ló, todo mundo sabe que ele era o sobrinho de Abraão, e ele sai com Abraão, ele enriquece, chega lá, começa a ter uma briga, não é isso? Aí começa a ter a briga entre os funcionários dele. Abraão, muito sábio, disse, ô meu filho, a gente é parente, não vamos ficar brigando não. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz que Ló deu uma olhadinha, e Ló foi esperto. Eu vou escolher aquilo que aos meus olhos é melhor. Olhou a região de Sodoma, tudo verdinho, pasto, e falou, eu vou para ali, ó. É bênção de Deus. A bênção de um crente não está no país e na economia. A bênção de Deus está naquele que te sustenta. Você pode estar num deserto. Se você estiver na dependência dele, ele cuida de você. Aí diz que Ló vai para a região de Sodoma. Aí Abraão escuta que Deus vai destruir. Aí Abraão começa a orar. Ô Senhor, se tu vais matar o justo com o injusto. Aí no final das contas ele falou assim, se tiver 10. Aí Deus falou para Abraão, se tiver 10, eu vou deixar esse povo lá. Mas não tinha nem 10. Aí Deus manda os anjos, todo mundo sabe a história. Os habitantes de Sodoma e Gomorra queriam fazer sexo com os anjos. Pensa. E quem está lá? Ló. A Bíblia diz que ele era um homem justo, que sofria todo dia. Ele se lastimava todo dia olhando e falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Meu Deus. Olha o que ele vai fazer, ele vai dizer para os homens, ó, não vão tocar neles não. Eu tenho 2 filhas virgens. Mas não toca neles não, porque eles são de Deus. Aí diz que os homens querem pegar eles, os anjos puxam, seca todo mundo, ninguém conhece mais nada, e começa a saída dele daquele lugar. Vai chamar o genro e falou, meu filho, você que está aí com as minhas filhas, Deus vai destruir isso aqui. Aí diz que os genros zombaram de Ló. A gente não gosta que as pessoas zombem da gente. Por isso que a gente fica calado. Eu vou falar de Jesus nada. Os adolescentes e jovens, então, têm uma vergonha de falar de Jesus? Na escola, pergunta se algum deles, no meio da escola, grita, glória a Deus. Deus é o Senhor. Tem vergonha. Porque vão ser zombados. Vão ser zombados. Alguém vai dizer assim, você acredita nisso? Isso, parecia ser... Eu lembro que eu escutei uma vez uma frase no escritório da Petrobras, no centro da Petrobras, lá no Rio, que o presidente, na época, disse assim, você parecia ser tão inteligente, depois que eu falei que era crente. Eu parecia, já não era mais inteligente. Deixei de ser inteligente só porque acreditava em Jesus. Parecia ser. Quem tem vergonha dele, ele vai ter vergonha de você. Está escrito. Quem se envergonha de mim, naquele dia, eu vou me envergonhar de você na frente do meu Pai. Mas quem crê em mim, confia em mim e não tem vergonha de mim, se prepara, porque eu vou te defender. E quando o diabo vir te acusar, eu vou entrar na frente e vai dizer, você pode acusar ele, é tudo verdade, mas eu paguei um preço e ele não vai para o inferno, porque eu paguei o preço por ele. Nós precisamos crer nessas coisas, irmão, nós precisamos crer mais em Deus. E aí Jesus diz que vão ser como nos dias de Ló. E Ló teve uns dias duros. Mas abre sua Bíblia comigo aí, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 7. Vamos ler? Do 5 ao 7? 2 Pedro, capítulo de número 2. Acharam?
E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Próximo. E condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e poupando, para exemplo, aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Pode ir para o próximo, tem uma parte que completa. Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Aí tem todo um combinado dentro de casa. Ó, Deus vai destruir isso aqui. Ele falou para a gente sair, não olhar para trás. Vamos todo mundo, vai eu, você, os seus maridos não querem ir. As filhas falaram, tá bom pai, nós vamos. Eles não querem ir. A mulher de Ló está como muitos de nós. É parente de quem tem promessa. Está sendo abençoada por causa da promessa do parente. Está no meio, escutou a profecia, ouviu, pegou todos, mas na hora de ir, o nosso coraçãozinho está no mundo. Aí Jesus fala assim, lembra da mulher de Ló. O que ele está falando? Lembra que ela tinha toda a informação. Lembra que ela estava junto. Lembra que ela estava junto para receber a promessa. Você e eu estamos juntos para receber uma promessa. Mas se você quiser ficar olhando para o mundo, pega o que Tiago falou. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus? Mas se você quiser ser amigo do mundo, fique à vontade. Só que quando você quer ser amigo do mundo, você se constitui inimigo de Deus. Não parece uma coisa de louco? Eu querer ser inimigo de quem criou todas as coisas? De quem morreu para me salvar? E eu declarar guerra contra ele? Mas o texto diz isso. E eu e você hoje precisamos ir embora falando, eu preciso me lembrar da mulher de Ló. Às vezes a gente fala o seguinte, é só uma olhadinha. Às vezes a gente fala que Deus, Ele não vai fazer o que Ele está falando que vai fazer. E Deus vai destruir nada. Deus é muito bom. Deus vai mandar a gente para o inferno? Vai nada. Quem não quer ir para o inferno, mude-se para a igreja adventista. Lá não tem inferno. É verdade, lá não tem inferno não. Lá só tem céu. Quem não for para o céu, deixa de existir. Rapidinho resolve o problema. Mas biblicamente diz que existe um fogo que nunca se apaga. Na Bíblia diz que tem um juízo. Se tem um juízo e um tribunal, para que serve? É preciso hoje ir embora e se lembrar que a volta de Jesus, ela vai ter uma característica de coisas que já foram vividas. Pessoas que tomaram decisões sozinhas e salvaram suas famílias. Quer salvar sua família? Toma você uma posição. Quer salvar sua família? Toma você uma posição. Moisés teve uma posição lá atrás de não querer ser chamado filho da filha de Faraó. É posição. Para de culpar os outros. É você que não está querendo viver o que Deus está mandando você viver. Para de ficar culpando alguém. Para de dizer que a culpa é do terceiro. Ah, porque eu ouvi. Tá bom, você ouviu, doeu, machucou. Mas tem um Deus que te cura, te restaura. Então você pode hoje tomar uma direção e dizer o seguinte, espera aí, eu não vou ser que nesse povo não. Eu não vou ser... Por que você manda alguém lembrar de alguém? Lembra do falecido. Como é falecido? Não, é... Como é que fala falecido? Não, tem um nome que o pessoal antigo fala. Lembra do finado. Lembra do finado. Aí você lembra e todo mundo fala. Aí ele está dizendo o seguinte, lembra da mulher de Ló? Lembra? O que tem a mulher de Ló, gente? Era uma mulher casada com um homem justo. Era uma mulher que era da família do pai da fé. Era uma mulher que ficou rica por causa da promessa do pai da fé. Era uma mulher que recebeu uma promessa de Deus. Era uma mulher que foi orientada a escapar da perdição e da morte. Nossa, essa mulher está viva? Não, morreu. Por quê? Ela ignorou tudo que ela ouviu. Ela desobedeceu tudo que ela ouviu para fazer. E só tinha uma coisa que ela tinha que fazer. Continuar sem olhar para trás. E tem muita gente aqui que precisava tomar uma decisão hoje. Continuar sem olhar para trás. Mas não está indo para frente porque só olha para trás. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor?
que a gente possa pedir a Deus que a gente não venha perder o que Deus tem para nós por causa da desobediência. Irmão, se Deus disse que não pode, não pode. E não confunda aqui, às vezes as pessoas escutam alguns ensinos e elas confundem no sentido de, mas não, isso aqui não é para te matar. Isso aqui é para dizer para você, continua, abre os olhos, se posiciona. Eu não sei se você já viu alguém que ficou internado no hospital, por exemplo. Eu fiquei 30 dias no hospital e quando eu saí parecia, se vocês verem uma foto, só tem sobrancelha, não dá para ver outra coisa em mim. Porque eu fiquei, a cabeça é grande, né? Porque eu fiquei bem magrelinho, verde, e a cabeça destacou. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando eu saí do hospital, eu estava fora do hospital? Estava. Estava fora de perigo de vida? Estava. Só que tinha aqui um monte de ponto. Então, eu tinha que esperar o processo. E tem irmãos que estão vivendo no pecado, aí chega na igreja, vem na frente, ora, chora, só que ele não entende que ele ainda está doente. Ele só foi agora operado, calma, tem a recuperação. E no processo de recuperação eu não podia comer qualquer coisa, eu não podia ver qualquer coisa. E a gente vem no culto, chora e vai lá fora, a gente que está forte, não, está fraco ainda. Vai para casa, leitinho, isolamento. Tem pessoas que ficaram doentes, que tiveram que ficar isoladas. Tem coisas que a gente tem que se isolar do mundo para ser restaurado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu peço que você ore a Deus e que essa palavra mude a sua concepção de quem você é. Irmãos, por favor, pare de falar o que um crente não fala. Pare de ver o que um crente não vê. Você, quando tiver os pensamentos loucos, procure alguém que ora, que ajuda na oração, não alguém que fica sabendo da sua vida e comenta com o outro. Não é todo mundo que está pronto para ouvir que você é viciado em alguma coisa, não. Vamos orar?